Fala, meu aluno do Tese Concursos, beleza? Eu sou o professor Luiz Fernando, estou com você aqui no módulo de resolução de questões do Bloco de Conhecimentos Complementares, o famoso Bloco 3 do edital do Departamento Penitenciário Nacional. E a gente está numa jornada aqui muito produtiva que vai culminar com a sua aprovação e com certeza te subsidiar de recursos de conhecimento para você enfrentar a sua prova do DEPEN de cabeça erguida. Fazer revisão por questões é, sem sombra de dúvida, muito salutar. E essa modalidade, chamada também de estudo reverso, proporciona para o aluno condições dele rever a matéria ao mesmo tempo em que ele resolve questões cercando a banca, de maneira que ele se torna muito mais capaz de conseguir lograr êxito lá no dia da sua prova. E a gente tem um tema muito interessante que certamente você vai enfrentar na prova. Ele trata da visita social do preso no sistema penitenciário federal. Eu estou falando da portaria de número 157 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada no ano de 2019. Essa portaria muito importante e que certamente você vai enfrentar questões no bloco ali do bloco 3 do DEPEN. Interessante frisar que são 40 questões no bloco 3, o que equivale a 1/3 da sua prova. Então, todos os assuntos do bloco 3 são de suma importância, não pelo peso, mas pelo número, pelo volume de questões. E certamente quem conseguir está pontuando bem no bloco 3, que vai tratar, né, da atividade fim e meio do cargo de policial penal federal, de especialista em assistência penitenciária federal, né, que são os cargos que são oportunizados ali no meio do edital. E quem conseguir lograr êxito na parte do bloco 3 que trata do perfil proficiográfico do cargo de policial penal federal e de especialista em assistência penitenciária federal vai ter vantagem se comparado ao seu concorrente, porque você tem ali a exigência da banca de que você conheça bem a carreira, o órgão e o serviço público que você estará prestando no âmbito da execução penal nacional, porque é o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, tem abrangência nacional, e também especificamente no sistema penitenciário federal. Esse instrumento está na parte que trata das legislações ali afetas à execução penal, e você vai ter então a oportunidade de ver algumas questões inéditas elaboradas por mim, de acordo com a minha expertise. Eu que fui policial penal no Rio de Janeiro, né, antigo cargo de agente penitenciário de 2008 até 2017, quando assumi o cargo público no Departamento Penitenciário Nacional. Eu hoje sou agente federal de execução penal, o atual cargo, né, que está em modificação na nomenclatura de policial penal federal, e vou proporcionar a você aqui uma aula estupenda, prometo para você, completa para você gabaritar qualquer questão que vir sobre o tema visita social do preso, tá? Então, as primeiras considerações que eu queria fazer, vamos lá, aqui para a tela. É a seguinte, tá? Ó, visita social, opa, voltando para cá. Visita social do preso é tema certo de questão na sua prova, tá? Essa portaria, ela vai tratar de trazer regramentos à visita social do preso no sistema penitenciário federal, nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima, beleza? Quem quiser me seguir e também está acompanhando nosso trabalho, siga-nos lá no Instagram, no @prof.luiz_fernando, e lá a gente pode conversar sobre outros assuntos. Agora, o que é interessante é isso aqui, ó, questão inédita para você enfrentar. Considerando a portaria MJSP de número 157 de 2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima e da outras providências, julgue os itens subsequentes. Assim vai vir um formato de questão, você pode ter certeza. Esse é o modelo e formato CESP. Questão inédita de número 1. A Lei 7.210 de 1984, a famosa LEP, carro-chefe ali do bloco 3, o Decreto 6049, que é o Regulamento Penitenciário Federal, e o Decreto 6877 de 2009, que é o Regulamento das Regras de Transferência e Inclusão dos Presos nos Estabelecimentos Penais Federais, determinam as regras de visitações no sistema penitenciário federal. Certo ou errado? Se você se deparasse com uma questão dessa no dia da sua prova, o que você marcaria? Certo ou errado? Vem para cá, diretoria, chama aqui o detalhe,
quando você vai estudar visita social, o que você deve pensar? É um tema que ele verte por todo o edital, ele ecoa no edital. Falei em blocos anteriores, vou repetir. Matérias que se ecoam no edital é aquela que tem o eco, né? Quando você tem um assunto repetido no edital, em frequências maiores ou menores, significa dizer que certamente será um item de questão de prova, tá? E visita social está no bloco 2 do teu edital, onde, professor, na parte de direitos humanos, na parte das regras de Mandela. As regras de Mandela, ou as regras de procedimento ou de comportamento mínimo em relação à pessoa presa, né, reconhecidamente, a grosso modo, chamado popularmente de regras de Mandela, ela versará em suas regras e preceitos sobre a visita social ao preso, a importância, o propósito da visita social. Estamos falando de um instrumento internacional de direitos humanos, sob a vertente da pessoa reclusa, a pessoa que está presa no estabelecimento penal, beleza? Então você tem um regramento internacional para aqueles países que são membros, que têm cadeira na ONU, na Organização das Nações Unidas. O Brasil é signatário da ONU. Então ele pega as regras de Mandela e internaliza aqui em nosso ordenamento jurídico, em nosso conjunto de leis, tanto na Constituição, como também na legislação ordinária. Por exemplo, a própria Lei de Execução Penal, que busca como fonte inspiradora as próprias regras de Mandela, mas não só isso. A nossa jurisprudência e a nossa doutrina no campo da execução penal também vão beber da fonte das regras de Mandela. Então, a visita social está prevista lá, nas regras de Mandela. Internacionalmente, de forma global, a visita social tem recomendações nas regras de Mandela que são recomendadas, né, aos países que são signatários, e o Brasil segue esses ditames. Em segundo ponto, eu quero destacar para você o seguinte: quando se trata aqui do nosso território nacional, de acordo com o princípio da soberania, nós temos aqui a nossa Constituição e todas as normas estão sujeitas e submissas à nossa Constituição. E por soberania, o Brasil ele vai atender às recomendações, por se comprometer com regras internacionais de direitos humanos concernentes à pessoa presa. Estamos falando da regra de Mandela. Mas aqui, em nosso ordenamento jurídico, nós também temos instrumentos legais, normas e diplomas que vão versar sobre a mesma temática, como, por exemplo, a lei especial que cuida da execução penal, que é a LEP. Como se não bastasse isso, você vai ter para cada sistema penitenciário, estadual, distrital e mesmo sistema penitenciário federal, onde você vai trabalhar no final desse módulo de resolução de questões, porque você vai estar capacitado para poder garantir a sua vaga no DEPEN. Também tem normas que são regradas por portaria. Portaria é um instrumento normativo que normalmente vai regulamentar e regularizar rotinas internas de órgãos, tá? Órgãos públicos, emanadas pela autoridade administrativa, que é responsável, que é a gestora de determinado órgão. Então, nesse caso, você tem normas que vão versar sobre a visita social no sistema penitenciário federal. Então, quando você trata de visita social, você deve ter uma visão macro e uma visão micro, uma visão lato sensu e também uma visão stricto sensu, por assim dizer, usando aqui emprestado os termos do latim. Você vai reparar que a visita social, ela está nas regras internacionais, ela é internalizada no Brasil por meio da nossa Carta Maior, a Constituição, que diz que é direito constitucional para que as pessoas internadas tenham visita em todo local de internação coletiva, beleza? Então, além da Constituição, você tem a Lei Ordinária, que é a Lei de Execução Penal de 1984, que também vai cuidar e de regrar a visita social, o que ela é, para que ela serve. E você tem finalmente aqui, ó, no desembocar desse meu planejamento aqui para você entender a matéria, a portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública de número 157, que vai cuidar de tratar da visita social do preso específico, um preso especial, um preso do sistema penitenciário federal, percebeu? Então, ó, tanto no bloco 2, na parte de direitos humanos, nas regras de Mandela, você vai ter visita social. Na parte do bloco 3, na parte de execução penal e na parte de legislações afetas ao DEPEN, você vai ter a visita social sendo falada por mais de uma vez. É fácil entender e perceber que vai ser um tema cobrado na sua prova. Até porque a visita social do preso teve alterações provocadas pelo próprio pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que alterou a visita social do preso sob RDD, sobre o regime disciplinar diferenciado, o artigo 52 da LEP, e também alterou a visita social do preso no sistema penitenciário federal, tá? Lá cumprindo o regime disciplinar ordinário, o RDO.
Então veja, se você tem algo que foi tocado pelo pacote anticrime e a banca SESP é uma banca moderna, dinâmica, que cobra assuntos atuais, tenho certeza que o tema visita social vai cair na sua prova. E você vai ter a oportunidade de analisar comigo aqui essa primeira questão que diz muita coisa, tá? Eu dei para você aqui, ó, o geral e o específico do tema visita social do preso. Então agora você vai enfrentar a questão comigo aqui, ó. A LEP. A LEP prevê sobre visita social do preso? Sim. Beleza? Está totalmente interrelacionada às determinações da portaria 157. E eu vou te provar. O decreto 6049, que aprova o Regulamento Penitenciário Federal, fala sobre visita social do preso no Sistema Penitenciário Federal? De forma genérica? Sim. E de forma específica, a portaria MJSP número 157 de 2019, emanada do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Beleza? E o decreto 6877 de 2009, que regulamenta a lei federal que cuida da transferência e inclusão do preso para o Sistema Penitenciário Federal, ela trata, ela toca, ela tange o tema visita social do preso? Sim, também, perfeitamente. Eu vou te explicar no decorrer desse módulo como, tá? Ó, determinam as regras de visitações no SPF, no Sistema Penitenciário Federal. Essa questão, ela está plenamente corretíssima. E na parte da literalidade, joga para cá a diretoria, na parte da literalidade da portaria MJSP 157 de 2019, o que você vai perceber? O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, nas suas considerações iniciais, para que ele possa determinar as regras e rotinas da visita social do preso do Sistema Penitenciário Federal e nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima, ele vai citar diversos instrumentos nacionais e internacionais que cuidam da visita social. E por essa razão, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, na parte das considerações iniciais da própria portaria MJSP 157, vai citar a LEP, vai citar o decreto 6049, vai citar o decreto 6877 de forma indireta, vai citar as regras de Mandela de forma expressa, vai citar esses instrumentos que eu acabei de falar para você. Então veja que você está tendo uma revisão plena do assunto e da matéria para você arrebentar e entrar de sola no CESP e gabaritar esse tipo de questão. Está corretíssima a questão com base em tudo que eu acabei de te falar. Beleza? Muito bom. Vamos partir então para a nossa próxima questão. Sensacional, né? Mesmo enunciado, questão de número 2. Interessante essa questão que eu fiz para você aqui exclusivamente para os alunos do TESE. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, juntamente com as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de reclusos, regras de Nelson Mandela, popularmente chamado de regras de Mandela, recomendam que aos reclusos deve ser autorizada, sob a necessária supervisão, a comunicação periódica com as suas famílias e com amigos, certo ou errado? E aí, você marcaria? O que você marcaria na prova? Interessante, hein? Sabe qual é o grande detalhe que faria muitos alunos que não têm esse módulo do TESE concursos errarem na prova? É isso aqui, ó. O Conselho Nacional de Justiça. Alguns alunos entrariam numa paranoia. Não! Seria o Conselho Penitenciário, o Conselho da Comunidade, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, CNPCP. O Conselho Nacional de Justiça não tem nada a ver. Pelo contrário, na verdade, o CNJ, que é um órgão, né, que tem a capacidade de cuidar da administração da justiça e também da parte correcional e orçamentária do poder judiciário, ele vai ter ingerência sim no campo judicial e no campo da execução penal. Quando tratamos da visita social do preso, é importante você saber que o CNJ exerce sim ingerência, tá? Juntamente com instrumentos, nesse caso, um instrumento internacional de direitos humanos, que são as regras de Mandela, quando se trata das recomendações de como se dará essa visitação social
para o preso e a que propósito essa visitação social atenderá. Então veja comigo aqui o detalhe. Você tem o CNJ que vai recomendar. Por que vai recomendar? Porque ele não tem poder normativo. Quais são as funções típicas do Poder Judiciário? E o CNJ está dentro do Poder Judiciário. É julgar. Beleza? Função atípica, legisla internamente, regimento interno do tribunal, falando de tal, tal. Mas a função precípua é administrar a justiça, é dizer o direito. É isso que o Poder Judiciário faz. Então o CNJ, como esse órgão central com abrangência nacional, que cuidará da administração do Poder Judiciário, da sua finança, das suas políticas públicas, né, voltadas para diversos campos, inclusive a execução penal, vai tratar, sim, do tema visita social, atendendo a priori, inclusive, normas internacionais de direitos humanos concernentes à pessoa reclusa. Então veja que isso confundiria o candidato, mas está correta essa assertiva. Ela está perfeitamente alinhada com o que preconiza as considerações preliminares da portaria MJSP de número 157. O CNJ vai recomendar como se dará a devida visitação social do preso no Brasil todo. Beleza? E automaticamente a visita social do preso federal especificamente. E você já aprendeu comigo nas preliminares aqui na primeira questão que as regras de Mandela, elas também vão recomendar como deve os estados soberanos tratarem o tema visitação social do preso na execução penal, em sede de execução penal. Está corretíssima essa questão, muito boa a questão. E, de fato, as pessoas presas, elas terão autorizada a visitação social, tá? Sob a necessária supervisão, sempre preservando a ordem, a segurança e a disciplina do recinto carcerário. E, lógico, a comunicação periódica, o contato periódico com familiares e com amigos do preso. Traz para cá, diretoria, antes de nós adentrarmos a terceira questão inédita, eu quero destacar para você que a visita social é um mecanismo, é um vetor, tá? Por meio do qual o Estado faz com que o preso também seja ressocializado no momento em que ele não rompe totalmente ou absolutamente o seu vínculo social, seu vínculo em sociedade, por meio da sua família e dos seus amigos. Então, aqui seríamos, vamos dizer assim, ó, o último elo entre o preso e a segregação, a família e os amigos, que representam a sociedade, que ele, no caso o preso, retornará para lá. Porque no Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de banimento, nem pena de morte, exceto nos casos de estado de guerra declarado do artigo 84 da Constituição. Então, por essa razão, a pena no Brasil tem sempre um sistema progressivo e reeducativo. Nesse sentido, a visita social é um meio, é um elemento dentro da execução penal que permite que o preso continue vinculado à sociedade e à família, permitindo com que ele não perca a sua identidade, as suas características, o seu histórico, a sua vida pregressa, o seu perfil e a sua própria história individual. Então, nesse sentido, a visita social deve ser preservada em sede de execução penal e deve ser regrada como é na LEP, na Constituição, nos regramentos voltados para o sistema penitenciário federal, como, por exemplo, a portaria MJSP do número 157 de 2019. Beleza? Isso é importante de ser dito. Vamos para a terceira questão. A visita social no Sistema Penitenciário Federal, SPF, será somente em parlatório ou por videoconferência, com o escopo de cumprimento da missão do Sistema Penitenciário Federal, qual seja o isolamento de criminosos de alta periculosidade e desmantelamento de organizações criminosas, certo ou errado. Aqui eu estou querendo que você saiba
sobre as modalidades de visitação social do preso no sistema penitenciário federal. Então você tem, ó, visita no sistema penitenciário federal e você tem 3 modalidades preconizadas na portaria, tá? Beleza? A primeira delas é a visita social em parlatório. A segunda é a visita social por meio de videoconferência. E a terceira delas é aquela visita em pátio de visitação. Essas são as 3 únicas modalidades de visitação social do preso no sistema penitenciário federal. Fique atento. Se a banca colocar uma 4ª modalidade, está errada. E se subtrair, limitando e tornando absolutória a assertiva, também está errado. E aqui, ó, olha o que eu coloco para você. Somente um fator limitador e absoluto. Eu digo aqui na assertiva que a visita social do preso do sistema penitenciário federal, ou no sistema penitenciário federal, será só no parlatório e só na videoconferência. Está errado. Essa, em que pese seja a regra, a visita social do preso sob o regime disciplinar ordinário no sistema penitenciário federal, nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima, em regra, são em parlatório ou por videoconferência, mas tem exceção. O SESP cobra a regra e o SESP cobra a exceção. A exceção se dá para a visita social no pátio de visitação, que atenderá a presos específicos, quais sejam os presos que são delatores premiados da justiça, que em tese não oferecem alta periculosidade para a sociedade. Beleza? Porque foi estabelecido, de forma excepcional, essas únicas 3 modalidades de visitação social. E a regra é que, para os presos federais, a visita social seja ou em parlatório ou em videoconferência, sem contato físico. Por quê? Porque o propósito do sistema penitenciário federal, quando ele foi criado em 2006, é justamente desmantelar a organização criminosa, combater o crime organizado, que inclusive está preconizado no Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária de 2000 a 2020. O combate ao crime organizado, o combate ao crime violento, o combate à lavagem de dinheiro estão estampadas como um propósito primordial do sistema de justiça criminal, previsto nesse plano nacional. Como se não bastasse isso, quero voltar um pouquinho em 2019, o projeto de lei 889, que culminou com o pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, também prevê penas mais severas, mais rigorosas e mais elásticas para presos de alta periculosidade. E altera o sistema de justiça criminal, altera o sistema de processo penal, altera a lei penal, criando os novos tipos penais e também impondo penas maiores a crimes praticados com violência e grave ameaça. Então, veja, o propósito do Estado é tornar a persecução penal mais rigorosa e mais eficiente, ao mesmo tempo em que torna o sistema de execução penal mais severo para presos mais perigosos. É isso que preconiza e que ensina a exposição de motivo do projeto de lei 889 de 2019, que culminou com o pacote anticrime, que está em vigor e que está estampado no seu edital como tópico que vai ser cobrado. E o pacote anticrime alterou a lei de execução penal, nos seus artigos 52, anote aí que vai cair na sua prova. O RDD, o regime disciplinar diferenciado, que no módulo passado eu contei a historicidade do RDD. Então você tem o rigor e o sistema ainda mais severo de RDD, depois do pacote anticrime. E agora você não tem mais limite ou prazo para o preso ficar sob RDD, porque antes era 360 dias. Agora permanecerá e se prolongará e se prorrogará os prazos enquanto perdurarem razões dele ter sido incluso no RDD. Além disso, você tem lá o parágrafo 3º do artigo 52, que diz que se o preso exerce liderança em organização criminosa, milícia privada ou associação criminosa em mais de 2 estados da federação, obrigatoriamente ele cumprirá a pena no sistema penitenciário federal, justamente para combater o crime organizado. O pacote anticrime é uma resposta do Estado à organização criminosa, ao crime mais violento,
mais violento, ao preso reincidente, ao preso contumaz. Então, veja, quando eu falo para você que a regra de visitação social no sistema penitenciário federal, que foi uma solução, vamos dizer assim, que o Estado encontrou para segregar ainda mais o preso mais violento, o preso mais perigoso, faz com que a visitação social dele seja mais limitada, mais cerceada, mais seletiva. Por quê? Porque, afinal de contas, ele de forma reincidente e insistente persiste em quebrar as normas penais, persiste em praticar crime, persiste em delinquir. Então, o Estado, em resposta, vai tornar mais severo a pena imposta àquele indivíduo, àquele agente. Então, quando falamos aqui da questão da visita social em parlatório ou por videoconferência, essa é a grande regra. A exceção vai se dar para os presos federais que estão lá a pedido, porque são legitimados quando se sentem ameaçados de morte no sistema penitenciário de origem, e eles podem requerer a juízo da execução penal estadual ou distrital a inclusão deles no sistema penitenciário federal, nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima, para salvaguardar as suas próprias vidas. E, excepcionalmente, esses presos, se atenderem um período depurador de 360 dias, sem prática de falta disciplinar e com comportamento ótimo, podem fazer jus, meritocraticamente, a visita social no pátio de visitação, com contato físico. A diferença aqui é que você tem uma visita controlada dentro do estabelecimento penal federal, que é monitorada por áudio e vídeo, captada e cooptada a todo tempo. Não tem contato físico. No parlatório é uma cabine com blindex na frente e com interfone. Não existe contato físico, de forma que é impossível passar um objeto de um lado ao outro, né? A não ser que um ou outro, o visitante ou o preso, fossem telepatas. Mesmo assim, né, se fossem mutantes do X-Men, não seria possível. Por quê? Porque você tem um blindado na frente, um blindex na frente, e são cabines com interfone, não tem contato. Parla vem do italiano fala, que significa falar. Então, parlatório é lugar de falar, não é lugar de tocar. Parlatório vem de falar, falatório. Parlamento, o que faz o parlamentar? Ele fala o tempo todo e legisla o tempo todo, né? Então, ó, parlatório é o lugar onde se fala, não se tem contato físico. E videoconferência é quando a família do preso não pode visitá-lo, porque os estabelecimentos penais federais de segurança máxima são em pontos isolados e estratégicos do território nacional, propositalmente para isolar presos de alta periculosidade em regra. Então, aqui eu disse na questão, volta para cá, ó, aula completa, hein? Isso aqui que é aula de revisão. Somente no parlatório ou por videoconferência. E aqui, ó, eu peguei os desavisados, mas eu estou trazendo a oportunidade para você rever. O pátio de visitação não foi previsto, portanto, essa questão ela está errada. Beleza? Por quê? Não é somente. Existe uma exceção. A exceção é a visitação social no pátio de visitação. De fato, a missão do Sistema Penitenciário Federal é o isolamento de liderança criminosas ou de membros de organização criminosa de relevância, membros relevantes dentro da organização criminosa. Presos de alta periculosidade são aqueles que, em sua maior parte, ocupam as 208 celas individuais dos estabelecimentos prisionais federais, mais as 12 celas para presos federais sob RDD, né? E, realmente, o propósito do SPF é o desmantelamento dessas organizações criminosas por meio do isolamento da sua liderança ou dos seus membros principais. Porém, o fato dela estar errada é porque ela excluiu definitivamente essa possibilidade aqui, ó. E ela é real. Está na portaria 157. Beleza? Sensacional, né? Muito bom. A gente vai, então, dar uma parada aqui. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta arrebentando. Fique por aqui, porque aqui no Tese Concurso você vai garantir a sua vaga. Aqui você sabe mais, aqui você sabe tudo. Venha conosco. Até daqui a pouco.